Deus os abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje aqui querendo trazer um pequeno vídeo sobre um assunto, na verdade uma pergunta que foi me feita essa semana, se é possível ir ao rapto sem um pastor, ou se é necessário ter um pastor para ir ao rapto. E eu fiquei meditando nessa pergunta, né? Tive conversando com esse irmão, e não é a primeira vez que é feito esse tipo de questionamento para mim. Também haja vista esse movimento que tem acontecido, né? Muito grande já há algum tempo, não só das pessoas que têm deixado de congregar para ouvir, né, as fitas em casa, mas de pessoas que, por decepções e tantas coisas, têm abandonado, têm deixado de congregar com algum pastor. Claro, tem a parte da ordem, conduta e doutrina, que ao conhecer, né, ao despertar para isso, muitas pessoas têm tomado decisões, mas eu gostaria aqui de trazer, né, algumas citações, meditar um pouco aqui nas Escrituras com os irmãos, não colocando aqui um ponto final, não trazendo aqui a totalidade, né, em cima deste assunto, mas trazendo um pouco aqui para você refletir. Porque quando nós falamos de pastor, nós estamos falando de um ofício, nós estamos falando de um ofício, de um ministério do quíntuplo de Efésios. E eu quero levar os irmãos aqui a refletir, a meditar, que quando nós falamos de quíntuplo de Efésios, quando nós falamos daqueles 5 ministérios, o profeta nos mostra que estes ministérios foram dados por Deus para preparar, para equipar a igreja, para aperfeiçoar a igreja. Então, se eu fico sem um desses ministérios, dificilmente eu vou alcançar esse aperfeiçoamento. E quando nós falamos de aperfeiçoamento, quando nós falamos de unidade, quando nós falamos de perfeição, chegar a um aperfeiçoamento, isso remete, denota a estatura do varão perfeito, isso diz o arrebatamento, isso diz a pessoas prontas para serem arrebatadas, transformadas. Dado essas circunstâncias, então nós podemos entender o quanto isso é importante. E observando, né, tantas decisões que têm sido feitas, decisões essas que diz respeito ao destino eterno das pessoas, e de acordo com essas decisões e pessoas, né, que nos procuram desesperadas, né, diante destas verdades que têm sido, né, pregadas pelos homens aí que Deus tem levantado, mas que as pessoas muitas vezes se encontram numa situação: como fazer, como tomar essas decisões, como fazer estas escolhas, até que ponto elas devem ficar, devem sair. Então, são realmente situações delicadas. Eu gostaria de ler aqui, então, com os irmãos, Efésios capítulo 4, escritura muito conhecida, trazendo aqui, então, esse texto do quíntuplo. E depois eu vou ler alguns parágrafos aqui, vai ser um vídeo curto, apenas para trazer aqui uma meditação em cima disso, e você faça aí o seu estudo, medite. Não estou aqui colocando ponto final em nada, mas apenas apresentando algumas citações aqui, levando a você a pensar.
Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, como eu já estava comentando, propósito desses ofícios é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, né? Para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Então, Paulo, por exemplo, fala, né, do mistério. O profeta fala desse mistério, né? E não só em mistério, mas revelado. Cristo, o mistério de Deus revelado. Então, não é um ministério, né? O ministério do tabernáculo A, B, C ou D. É o mistério. É para este mistério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. O corpo de Cristo é a sua igreja. Então, para que este corpo, né, universal seja edificado. Então, dado toda essa importância, quero novamente chamar a atenção que o pastor faz parte deste quíntuplo, faz parte desses ofícios para este aperfeiçoamento da igreja, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. É o que todos nós desejamos e precisamos alcançar para sermos arrebatados. Povo desses dias que nós estamos vivendo, nós dessa 17ª era, precisamos alcançar essa maturidade, precisamos alcançar essa medida da estatura da plenitude de Cristo. Hoje, para os nossos dias, apenas nascer de novo não é o suficiente. Apenas ser nascidos, apenas ser bebês no reino de Deus não é suficiente. Precisamos alcançar a plenitude da estatura, a maturidade. E para isso, Deus nos enviou mestres, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, que eu acabei de falar, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, irmãos, o texto aqui por si só, se você lê, antes mesmo de ler as citações do profeta, antes mesmo de ler qualquer coisa, o texto por si só, ele é muito claro, ele é muito objetivo, muito objetivo. Paulo traz com muita clareza a importância desses ofícios, que, claro, é diferente de 1 Coríntios 12, daqueles 9 dons. Aqui estamos falando de ofício, de ministério, que é enviado por Deus, que é dado por Deus. Claro, aqueles dons também são dados por Deus, mas aqueles 9 dons você pode buscá-los. Esses ofícios, a pessoa já nasce. A pessoa já nasce profeta, já nasce apóstolo. É algo já predestinado. Então vamos lá. A primeira citação aqui que eu gostaria de ler para os irmãos e irmãs. Mensagem Discernimento de Espírito, 8/3 de 1960. Parágrafo 10. Mas Deus, quando usa seus dons, Ele os usa para a sua própria glória e para a glória do seu povo, para a glória da sua igreja.
para a edificação do corpo de Cristo e para a glória do reino de Deus. É por isso que ele dá essas coisas à sua igreja, porque ele tem doutores, profetas, evangelistas, pastores. Eles são para a edificação da igreja e para a glória de Deus. O profeta não deve sair e misturar com o mundo e tentar usar um dom como Balaão fez, e destruir ou ganhar dinheiro com ele ou algo assim. Se é profeta, ele deve revelar Deus à igreja e ficar fora das coisas do mundo. É tudo para a glória de Deus. Então veja que interessante, irmãos. Eles são para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Eles quem? Os pastores, evangelistas, profetas. Então veja, se eu resolvo então congregar sem um pastor, vai me faltar um desses ofícios, vai me faltar um ofício para edificação deste corpo. Ou seja, faltando um desses para essa edificação, vai ficar incompleta essa estrutura, esse corpo. Eu vou ficar incompleto. Como também, se eu rejeito esse mestre, esse professor que Deus envia, ou esse evangelista, vai estar incompleto. Mas eu estou chamando a atenção aqui desse ofício do pastor, porque tem acontecido, claro, muitas pessoas têm tomado decisões pela verdade, pela palavra, outras têm também aproveitado esse embalo e têm preferido ficar em casa. E quando nós observamos aqui o que também está escrito, né, porque são verdades de um lado, mas nós temos que analisar o que também está escrito. Não podemos ficar só com parte. Por isso que vivemos um momento tão delicado, por isso que vivemos um momento tão perigoso. Você não pode simplesmente agarrar uma parte e abraçar aquilo e ponto final. Tem que ter cautela, tem que ter prudência, tem que ter sabedoria. Volta lá nos 9 dons, discernimento, sabedoria, tem que ter isso. Senão você abraça uma parte que é a verdade, mas você fica sem o restante. E como Jesus disse em Mateus capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Porque, irmãos, estamos nos dias em que nós precisamos alcançar a plenitude. E a plenitude nos foi enviada, mas através desses dons, desses ofícios. Então, vou trazer aqui mais citações. Veja essa citação aqui da mensagem colocando toda a armadura de Deus, 7/6 de 1962, parágrafo 76. Talvez esse título aqui está um pouquinho diferente, mas é uma mensagem que tem no português, então é fácil de achar. Parágrafo 76. Tem uma editora que traduziu, acho que possuindo toda a armadura de Deus. Agora, Deus fortaleceu seu exército. Com o quê? Ele mesmo, na forma de profetas. Veja bem, é Deus mesmo, por isso que é tudo para a glória de Deus. Mas Deus na forma de profetas, isso é o profeta dizendo, Deus na forma de apóstolos, mestres e pastores. O que ele fez? O que Deus estava fazendo? Ouça, você já pensou sobre o que são esses ofícios da igreja? É a vestimenta de Deus. Uma vestimenta interna. Um apóstolo, um profeta, prevendo antes que Satanás chegue a isso. Já anunciou, aqui no caso o profeta, né? O que é? Deus se vestiu em sua igreja. Esses ofícios são a veste de Deus. Quando você vê esses ofícios, pastores, professores, evangelistas, o que é isso? Essa é a veste de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus, operando através do homem. Então, irmãos, se
eu rejeito algum desses ofícios, eu estou rejeitando uma veste de Deus, estou rejeitando a presença de Deus. Então não adianta eu bater na tecla numa parte e rejeitar outra. Então a coisa é muito mais delicada, a coisa é muito mais profunda do que simplesmente nós pegarmos uma parte e defender aquilo e esquecer do restante. Claro que isso aqui, não estou afirmando que você deve permanecer num lugar onde está rejeitando a palavra, onde está negando a palavra. Porque o profeta fala aqui nessa citação mesmo, veja bem, e se esses ofícios negam qualquer parte desta palavra, então não é veste de Deus. Então aqui está a resposta já para um questionamento. Se você está num lugar onde esse pastor está negando a palavra, ou esse professor, né, esse mestre está negando a palavra, esse evangelista ou qualquer um desses ofícios está negando a palavra, então não é veste de Deus, então é falso. Aí você precisa o quê? Conhecer a palavra para você saber se está negando a palavra ou não. Então, meus irmãos, o momento que estamos vivendo é um momento de urgência, de emergência, que nós precisamos conhecer e examinar as Escrituras. Porque como você vai saber se o que eu estou falando é verdade ou não? É falso ou não? Se você estiver examinando. Aí você vai conhecer o verdadeiro. Você conhecendo a nota verdadeira, você vai distinguir ela da falsa. Agora, sem conhecer a nota verdadeira, qualquer nota falsa que cair na sua mão, você vai achar que é verdadeira, vai aceitar como verdadeira. E assim é também na área espiritual. Se você ficar simplesmente empurrando sua vida espiritual com a barriga, você vai ser mesmo enganado. Mas nós sabemos que os eleitos não serão enganados. Então, se esses ofícios negam qualquer parte desta palavra, seja a parte de doutrina, de ordem, de conduta, né, as coisas rudimentares, o fundamento, ou seja, o Jesus Cristo hoje, a palavra da hora, ou seja, a palavra de amanhã, as coisas futuras, as coisas que hão de ser, se nega qualquer parte dessa, então o profeta está dizendo que não é a veste de Deus, que é falso. Então você não deve ficar com isso. Então você não deve aceitar isso. Não é isso. Esse é aquele lobo em pele de cordeiro, com vestes de pastor, mas é lobo. Que o profeta está dizendo. Esse é aquele lobo em pele de cordeiro. Observe aquele sujeito, cuidado com ele. Mas quando ele apenas aceita o que a palavra diz, lembre-se, isso é Deus. Porque ele está falando a sua palavra, vê? Mas se ele disser, bem, vá em frente, aí é o que muitas pessoas têm feito. Elas têm despertado para a verdade, apresentam essa verdade para essas lideranças, para esses ofícios, e eles negam. O que o profeta está dizendo? Vá em frente, não fique com isso. Por quê? São lobos vestidos em peles de cordeiro, não são as vestes de Deus. Então aqui um pequeno vídeo para que vocês possam refletir. Eu trouxe aqui 2 citações, tem mais citações aqui para trazer sobre isso, mas para ficar curto aqui eu vou ficar apenas nessas. Vou gravar mais vídeo acerca disso, fazer a parte 2, e vou deixar o meu contato caso você tenha alguma citação, você tenha algo que queira trazer sobre isso. Estou aberto, né, para aprender juntamente com vocês, e aqui apenas trazendo uma porção, não colocando um ponto final, mas apenas uma porção da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo,
apenas trazendo o que o profeta diz e o que as escrituras dizem acerca disso. Será que podemos ser arrebatados sem pastor?